Olá, Ana. Olá! Obrigado por este bocadinho, por esta pausa ativa, como eu lhe chamo sempre, o Minuto Employer Branding, que é muito mais do que um minuto. O conceito é que nasceu com este. Bem, ele até nasceu antes, no LinkedIn, nasceu com simples posts e depois foi evoluindo para alguns formatos e agora estamos com este, que é pelo menos uma vez por mês, pararmos um bocadinho para refletir sobre temas que impactam na questão das marcas empregadoras, na gestão de pessoas e na exposição das marcas, das empresas, das organizações. E este mês, e tu vais nos dizer porquê, só fazia sentido fazê-lo com o Women in Tech Portugal, não é? É verdade. Esse mês, o outro, o anterior, mas esse mês em especial porque é o mês internacional das Girls in ICT. Na verdade, o Dia Internacional é o dia 25 de abril, que Exatamente. comigo com o nosso feriado especial também. Mas pronto, né? Trazemos esse tema para a mesa num mês super importante de falar dele. Exatamente. Olha, e entretanto, eu, como digo sempre e mantenho, eu preparo isto muito por impulso. Portanto, as questões que eu também tenho para ti e a conversa que eu quero ter contigo é muito por impulso e não queria usar o termo fora da caixa, que não é por aí, mas algo provocatório sempre. Portanto, fugindo um bocadinho àquele beabá que todos nós vemos nas redes, mas exatamente sobre isso e também porque vamos ter o Nord Summit agora no início de maio, na Maia, e vamos ter o gosto de vos acolher, e a provocação vai logo no início. Portanto, estamos em 2025 e ainda falamos de mulheres na tecnologia. Ou seja, o problema está a montante, está na formação, está no ensino, ou está, ou melhor, ou diz-nos algo, isto diz-nos algo sobre a cultura das empresas. O que é que tu Olha, achas? infelizmente, ainda faz sentido na data de hoje falarmos sobre mulheres na tecnologia, pelo simples fato de continuarmos a ter que usar essa expressão num diálogo como hoje, no dia de hoje, pelo simples fato de ainda precisarmos ter o Dia Internacional das Girls in ICT, não é? É, é como algo digno de nota que já revela o quanto a equação ainda está extremamente desequilibrada. Se fosse mais natural, não precisaríamos estar destacando vários temas, mas os problemas eles são sistêmicos, eles vão além do processo da cultura organizacional, não é? Em se tratando das organizações, eu poderia dizer que isso aponta que para um processo de melhoria ainda por vir na cultura das organizações, os ambientes precisando ser mais inclusivos verdadeiramente, né? O talento feminino ser melhor atraído, melhor desenvolvido, melhor retido, retido com mais naturalidade, onde o ambiente seja seguro para acolher essas mulheres. Muitas empresas ainda dizem querer diversidade, mas continuam a operar com estruturas e práticas pensadas por e para um padrão muito específico. Vemos muito semelhante o processo acontecendo. Então, poderíamos apontar para vários problemas, vários temas que promovem e mantêm esse gap, Manuel, mas acredito que temos alguns avanços também, mas sim, infelizmente, ainda faz sentido estarmos na data de hoje a falar sobre equidade de gênero nas ciências e tecnologia. Pois isso leva-me à outra parte do raciocínio, que é a questão do discurso da diversidade, porque eu acompanho todos os dias e sinto e vejo até com dados concretos, ahm, na questão das propostas de valor. Mas tu achas que está mesmo a transformar, e a pergunta é nesse sentido, e que tenho vindo a pensar sobre ela, tu achas que está mesmo a transformar, na tua perspectiva da Women in Tech, está mesmo a transformar um, as mensagens de employer branding, os posicionamentos, ou é algo que, desculpem, mas vou ter que o dizer, é algo que ainda é um bocadinho só marketing. Não, eu percebo mudanças a acontecer, mudanças significativas, mesmo estando num momento difícil, complicado, tendo uma potência nadando contra uma maré que vinha já a passos lentos, movimentando para a promoção da inclusão e da equidade de gênero nas ciências e tecnologias, como uma prova de valor mesmo, com entrega garantida de valor, mas que ultimamente passamos por alguns muitos desafios. Mas é perceptível mudanças acontecendo, mas ainda extremamente desiguais. Percebo muitas organizações usarem o discurso da diversidade como parte do branding e, de fato, aplicarem isso. Eu tive a oportunidade de ter essa semana
um meetup em uma das organizações que estavam com exatamente 50% de mulheres no papel de liderança em uma organização alemã. Então, assim, isso foi para Cá mim em Portugal, na Alemanha? em Portugal. Apesar de ser uma multinacional alemã, o meetup aconteceu na unidade que é um hub de desenvolvimento tecnológico da unidade da multinacional, e era 50% de liderança. Esse é um dado da organização. E isso, para mim, foi um presente divino, porque é a primeira vez que acontece nessa história. Eu tenho mais de 15 anos trabalhando no segmento das tecnologias, desses 15, 4 dedicado a Human in Tech, e é a primeira vez que eu entro numa organização de base tecnológica do setor automotivo, a base tecnológica de um setor automotivo com 50% de mulheres na liderança. Isso Mas é um mostra que caminho, desculpa, mas é um caminho que a empresa está a fazer por estratégia, não é? Assumida. é exatamente, Vai é um controlando caminho. esses indicadores, não é? Exatamente, isso é lindo. Mas uma empresa que faz já mostra que existe um movimento por progresso, por mudança, e que vê valor na resposta e nos entregáveis dessa organização. Então, assim, isso é muito legal de se ver e é muito importante de se notar que é progresso e aí não desestimula tanto a gente com o restante todo que vem pela frente. Apesar dessa mostrar um modelo de Claro, progresso, claro. a gente encontra no dia a dia, nas histórias, equipas totalmente homogêneas, decisões totalmente enviesadas, lideranças pouco preparadas para gerir a diferença, a diversidade ainda está muitas vezes num lindo slide de PowerPoint e não na cultura, né? Naquela cultura ativa, vivida, onde você sente aquele ambiente extremamente seguro. Eu acho que o verdadeiro desafio é passar do marketing, do branding, para a ação. E isso implica desconforto, investimento, compromisso real, mas ainda assim percebo que há um caminho de mudanças positivas no nosso ecossistema. Mas repara, até usando esse exemplo que tu agora nos deste, que é brutal, e É eu brutal, também é mesmo brutal. não tinha conhecimento disso, tu própria tiveste agora, eu muito menos teria conhecimento disso, mas é algo que nós devemos explorar então. É. Qual é quais são os resultados que eles têm desse equilíbrio? Tu conseguiste perceber? Ah, Olha, assim, claro que eu vi também um PowerPoint, tá? Assim, eu tive a oportunidade de ser convidada por eles, que já é uma prática de uma política de promoção da equidade, para estar no meetup junto com suas equipas do Hub de Desenvolvimento Tecnológico e apresentou alguns dos indicadores e um deles era os de liderança. hum, Óbvio que descendo para toda a cadeia do ecossistema de base tecnológica, tanto de sistemas internos, de aplicações internas desenvolvidas pela própria organização, como nas equipas, por exemplo, de Salesforce, SAP, aí esses números já não representavam o mesmo, a mesma paridade e equidade de gênero. Mas os resultados que eles dizem em relação à economia, a valor, a retenção de talento, a produtividade e eficiência, os gaps de eficiência, alguns indicadores que foram apresentados eram bem agressivos a ponto de crescimento de 30%, 25% no mercado nacional, 30% em mercado internacional, de uma indústria que, recente, em função do Covid, esteve extremamente prejudicada, não é? claro. Teve que se diversificar, teve que se reinventar, que foi a indústria automotiva. Tudo bem que eu estava falando com o setor banco da indústria automotiva, e não manufatura propriamente dita. Mas foi lindo de ver e, de fato, você via uma intervenção e uma entrega de valor. No final, ele fazia questão de dizer os indicadores de eficiência, os indicadores de produtividade. O aumento econômico de 30% para mim também foi outro tema engraçado, que eu achei super especial de ter visto. Observe, eu vi no PowerPoint, numa apresentação do Meetup, mas acredito fielmente pelo que eu encontrei, pelo ambiente no qual me foi acolhido, que deve representar de fato e concreto os valores da organização. Que bate à cara com a careta, não é? Que é É, algo que está na base, como nós sabemos, de qualquer estratégia de marca empregadora, deve ser a autenticidade. E tu acabaste nestes minutos por nos dizer que é algo com que vocês se confrontam na vossa missão junto das empresas todos os dias. Mas também é por isso que vocês existem, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, é para essa consciencialização. Olha, eu tinha aqui escrito a perguntar-te qual era a tua opinião sobre se uma marca empregadora
ou melhor, como é que uma marca empregadora pode fazer mudar as mentalidades neste sentido, mas tenho algo mais provocatório para ti, que é, e de certeza que já te cruzaste com esses casos. Quando um decisor se vira para ti ou se vira para vocês são inúmeras embaixadoras. Tu és um exemplo para mim mais próximo e mais constante e que eu agradeço, porque aprendo bastante. Mas quando um decisor se vira para ti, para vocês, e diz: Não, não, sobre isto está tudo resolvido, está tudo tratado, nós estamos bem encaminhados. ahm, o que é que tu gostavas logo de lhe responder, se pudesses? Olha, Manuel, isso é tão comum e a resposta parece que vem. Eu teria vários posicionamentos diferentes ao depender do decisor da empresa que diz isso, né? Eu vou só voltar um pouquinho antes. Hoje eu estava dando risada com minhas colegas no grupo e vai falar muito sobre o que você acabou de perguntar. Que eu participei de 4 organizações, ou de 4 calls hoje, antes desse nosso encontro, especificamente falando de grandes projetos com a equipe de decisão, todos C-level. E nas 4, por coincidência, eu era a única mulher. E ambas as empresas que eu participei, nas 4 organizações, inclusive a que eu hoje sou colaboradora, e que amo e que sei que ela promove um ambiente extremamente confortável no que tange o contexto da promoção da equidade de gênero, não estava representada em lideranças absolutamente nenhuma mulher. Só tinha eu ali, a única mulher representada em liderança, e isso me deixou um bocado pensativa, que culminou com o seu dia que você me convidou para nós estarmos aqui a conversar sobre esse tema que é tão importante para a data de hoje, não é? E aí fica as várias perguntas que a gente precisa fazer para o centro de decisão, não é? Já que você não percebe, ou na data de hoje você acredita que a meritocracia ela entrega mais valor do que promover políticas privadas e públicas de promoção da equidade de gênero, porque você não vê mais necessidade nesse aspecto, como está em números e dados hoje a representação feminina, ou inclusiva, falando de inclusão em suas diversas frentes, na vossa organização, não é? Qual é o seu potencial de crescimento e quanto de suas metas você alcançou com essa unidade mantida dentro da sua organização? Porque normalmente o processo se mantém, não é? As lideranças permanecem em percentuais as mesmas, com as mesmas características. E tendemos a unir força, ou entender, ou perceber o talento de acordo com os nossos espelhos, com as nossas semelhanças. Isso é um dado científico, e o que faz com que a gente mantenha aquela situação, como eu falei anteriormente, ainda homogênea, desigual, disfuncional, né? E essa é uma pergunta que sempre provoca um bocadinho. Mas você querendo alcançar novos indicadores, né? Dentro do modelo de liderança, sem fazer diferença, sem inovar no processo com a inclusão, porque não existe inovação sem inclusão, como é que você vai alcançar esses objetivos e resultados tão normalmente agressivos que as empresas impõem no seu orçamento, né? Na virada do ano, na virada do processo. Então, a gente acaba por trazer vários modelos ou perguntas provocativas. Quantas pessoas é, que tenha de múltiplas geografias existem hoje dentro da sua equipe ou da sua squad, né? Quanto dos seus problemas ou quanto dos seus desafios foram partilhados ou envolveu as suas equipas, e quanto dessa equipe era diversa para poder te dar apoio na solução e na resolução dos seus desafios. Então, assim, um conjunto de perguntas seriam feitas para esses C-levels e esses gestores, e acredito que eles não teriam todas as respostas, por conta de que, se você não experienciou uma equipa inclusiva, diversa e plural, entregando resultado, você não vai saber dizer a que ponto você poderia estar em outra situação, em outro status de objetivos e resultados, se você não experienciou essa realidade. Olha, e entretanto, já falamos disso no início, vem aí o North Summit, agora no início de maio, que é algo que vocês vão já fazer evoluir, porque já não é este ano a primeira edição. Uh, Quais são as tuas expectativas? Não estou a falar da Ah, Women in Tech, estou a falar de ti, neste caso. Quais são as tuas ah! expectativas no sentido em que não é só mais um evento, Não. é mais uma oportunidade que vocês têm de consciencializar para a vossa missão. Portanto, quais são as tuas expectativas muito, Manuel, muito assim, próprias?
eu sou super suspeita. Primeiro, porque eu faço parte dessa comunidade por amor, verdadeiramente pelo amor à causa, porque eu acredito que é fundamental e importante. Eu vivo nesse ecossistema e, para além disso, sou mãe de três meninas. E o voluntariado, para mim, é um tema ímpar, assim, não dá para separar a minha autorrealização, o meu crescimento pessoal, o meu crescimento profissional, da cadeia de voluntariado e principalmente da comunidade Humanintech. E como o Summit congrega e agremia todos os nossos entregáveis, todos os nossos projetos, os nossos pilares, e é ali, naquele momento, que a gente, um pouco que advoga pela causa, um pouco que educa mostra todos os impactos na educação. A gente fala um bocadinho e traz as lideranças para a mesa. A minha expectativa pessoal é sempre a mais alta possível. É fazer criar laços, transformar pessoas, e entregar amor, sabe? E conhecer cada vez mais as organizações e verificar de que forma a gente, enquanto comunidade, enquanto pessoa, pode impactar e apoiar no desenvolvimento social, não é? Parece clichê, mas não é. Você me conhece, você sabe que eu amo isso aqui, a gente ama o que faz. A gente está vindo esse ano com o tema A Humanidade na Tecnologia, a entrega de amor ao processo e como a gente pode transformar e mudar os gaps e os vieses que nós enfrentamos todos os dias dentro do processo equitativo. Por outro lado, também, a gente tem a alegria de estar tendo o Summit acontecendo no município, que foi galardoado como É verdade, é o verdade, município do voluntariado na União Europeia. Então, isso é verdade. é a presença divina das energias se convergindo para trazer o melhor para todas as pessoas, sabe, Manuel? Assim, a expectativa que eu tenho é a mais alta possível. E esse ano, verdadeiramente, o evento tá lindo, não é porque eu faço parte da equipe de operações, é porque ele tá lindo. Também é porque tu fazes parte. Olha, entretanto, quando esta nossa conversa ficar no ar para toda a gente ouvir e poder aprender mais um bocadinho contigo, eu deduzo que as inscrições já estejam praticamente no seu limite, até porque nas primeiras 48 horas foi logo um boom de procura. Portanto, quando esta conversa cair no LinkedIn, as coisas já devem estar mais ou menos sold out. De fato. Mas de qualquer das formas, deixa-me perguntar-te, até porque no evento vão estar, obviamente, também decisores, gestores de pessoas, e, portanto, o que é que vocês gostavam, de forma muito objetiva, o que é que vocês gostavam que realmente esses decisores de pessoas, de políticas, de boas práticas, replicassem, nas suas organizações? O teu top 3. O meu top 3 é que eles se inspirassem e analisassem como mulher entrega valor. Mostrar mesmo que diversidade não é só mudar os números, é sobre mudar a história das pessoas e das organizações. Se eles saírem com isso na mente, eu já ganhei o ano, porque realmente é o que nós pretendemos trazer para a mesa. Não é mesmo, Manuel? Não é sobre mudar os números, é sobre mudar histórias. E as histórias naturalmente mudam o número. É impressionante. Muito bem. Olha, mas agora deixa-me ser outra vez provocatório, que é, e na tua linha de raciocínio de só mudar os números. Considerando que, e não vamos entrar aqui em exemplos conhecidos, mas considerando, até que não estamos aqui para isso, nós não fazemos publicidade nem recebemos Claro, publicidade de nenhuma marca, mas também não claro. estamos aqui para denegrir absolutamente ninguém, nem nenhuma marca, obviamente. Não é esse o nosso papel e não deve ser o papel de ninguém. Mas tu achas que, mesmo quem alinha só numa tarefa de equilibrar os números para o PowerPoint, como tu lhe chamaste, não é melhor do que nada? Claro. E não Até achas que por... só o facto de fazerem isso já influencia, de certa forma, algo que vai acontecer Claro, positivamente no fim? claro, claro. Também não te Porque no deve faltar final todo ideia. mundo quer mudar os números. Apesar da gente mudar ou transformar vidas,
através dos processos inclusivos, porque quando você bota uma mulher economicamente ativa no mercado, você transforma todo o ecossistema em volta dela. Quando você coloca uma mulher feliz, trabalhando no que queria, ela produz muito mais para aquela organização. Então, assim, no final das contas, não é isso. As organizações querem pessoas produtivas, funcionais, que entreguem tudo e, de preferência, por muito pouco. E que, no final das contas, eles alcancem os números que foram estimados dentro dos seus objetivos estratégicos, para além das suas responsabilidades sociais e funcionais. Mas, no final, se quem está em busca de número percebe valor na equidade, já está valendo. Concorda? Já está valendo porque, naturalmente, o resultado transforma. Se daquela forma eu gerei número, eu preciso melhorar mais ainda, eu preciso repensar minha cultura, eu preciso incluir mais para ter ainda mais resultado. É igual a cenourinha, não é? Para o coelho correr atrás. Claro, já está valendo imenso. Se a Claro. gente vem com isso e um bocadinho mais de conscientização, advocacia dentro do processo e entendendo essencialmente o poder da transformação, aí fica mais bonito, fica tudo mais azeitado. Mas sim, claro que não vou ser hipócrita hoje, se a gente alterar os números já está valendo. Olha, a última questão que tenho para ti, não te chateio mais, que é, Ah, nós estamos numa fase, aliás, nós estamos sempre numa fase, não é? É uma nota introdutória que fica sempre bem, nós dizemos que estamos numa fase, mas nós estamos realmente numa fase em que o mercado de trabalho convive com várias gerações. Tu vês uma preocupação mais pertinente, de quem é mais jovem, e de quem é mais jovem entenda-se, geração Z, ligeiramente para mais ou para menos dessa geração em termos de idade, mas tu vês nesse público específico uma preocupação mais premente com esta necessidade que há de demonstrar que quanto maior é a diversidade, melhores são os resultados. eu vejo uma juventude ativa, forte, interessada, transformada, que trouxe um resultado muito bacana e foi aculturado na infância sobre toda a parte de separação de resíduo, entendimento sobre ODS, Objetivos de Desenvolvimento Estratégicos, Objetivos de Desenvolvimento Sociais. Eu vejo uma turma interessantíssima, politizada, que está tentando trazer para à superfície todos os temas importantes, socialmente falando, mas vejo também uma turma resistente, mais tradicionalista, um conflito ideológico, mas um conflito gostoso que gera debates interessantes e que, com certeza, provoca conjunto de transformações. Assim, percebo sim, Manuel. Até percebo aqui em casa, para falar a verdade. Não preciso ir muito longe. O nível de conscientização das meninas versus o que eu tive na altura delas é impressionante. Claro, ainda para mais, tu tens três filhotas, não é? Portanto, consegues. Olha, mesmo a última questão, epá, eu sou assim, já sabes. Tu vês essa, tu vês uma maior preocupação ou maior sensibilidade em determinado setor de negócio ou área de negócio, por exemplo, numa indústria farmacêutica, por exemplo, tu vês mais um setor sensibilizado para esta missão do que outro? Não. Eu Nada? vejo empresas que são mais inovadoras, buscando resultados inovadores. Hum. É Tender para independentemente então da sua área de negócio. independente da sua área, tender a absorver a necessidade da diversidade, né? E inclusão, não só da diversidade, há políticas privadas e políticas funcionais para a promoção da diversidade e inclusão, das ODS, enfim, whatever, de sustentabilidade em si, Uhum. mas agnóstica à área do conhecimento, agnóstica à área do negócio. Eu não vejo uma tendência específica para a área, ou para as consultoras, ou para as farmacêuticas, ou retalhistas, ou financeiras. E olha que você sabe que a gente trabalha, eu especificamente, independente da Human Intech, trabalho com várias áreas de negócio diferentes e não Daí a percebo. minha questão. Como eu falei, fiz 4 reuniões hoje, uma do agro, Sim. uma com Tech, Uhum. com a Software House, uma do farmacêutica e uma de indústria de alimentos. As 4 era a única mulher na reunião, mas claro, com as equipes de base tecnológica. Claro, claro, claro. Onde tendencialmente ainda temos uma representatividade masculina, não é? Portanto, há todo um caminho para Todo um fazer. caminho.
Ana, obrigado. Muitas felicidades e muitos parabéns. Tu sabes que eu tenho um gosto muito especial e um carinho muito próprio pela Women in Tech Portugal, sobretudo por ti, pela Cláudia. São pessoas com quem eu tenho aprendido e com quem, sempre que posso, dentro daquilo que são os palcos que tenho, mas sempre que posso, ajudo a promover, até porque tu tens três filhas em casa e eu só tenho uma, mas é rapariga. E portanto, olho para ela com a necessidade de poder fazer tudo aquilo que eu puder para entendermos que em 2025 isto já não deveria ser questão. É verdade. Portanto, terminamos conforme começamos. Ana, um grande beijinho, obrigado por este teu Eu, tempo, está bem? E por eu esta é que pausa ativa. agradeço mais uma vez. Estamos juntos para transformar desde a eternidade, que dia 16 de junho temos outro evento, não é? Que é o Kids Labs, É onde nós verdade, vamos levar ciência, amor e valor às crianças de 6 a 10 anos, é verdade. mostrando que profissão não tem gênero, começando lá a transformação cultural. Sim, e é maravilhoso ver os miúdos envolvidos naquelas dinâmicas. Eles adoram e nós ficamos com vontade de fazer ainda mais. É Ana, verdade. beijinhos, obrigado e até breve. Beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada e até breve. Beijinho. Fica bem, obrigado.